E nós estamos vivendo os últimos dias de julho. Nessa semana já se inicia agosto, que é o mês em que se comemora o Dia dos Pais. Então, a palestra de hoje fica como uma homenagem antecipada a todos os pais e, por extensão, a todas as mães, porque se não fôssemos nós, os homens não se tornariam pais. E claro que é extensiva também a todos os filhos, porque são eles que nos fazem pais e mães. Então, na verdade, a palestra de hoje é para todos nós. E foi há muito tempo, mas a humanidade conhece a história. Em Belém, numa manjedoura, veio a nós o espírito mais evoluído que já passou por esse planeta, Jesus. Faz muito tempo. Mas até hoje ele é lembrado por seus sermões, suas curas, pelas circunstâncias que envolveram o seu desencarne, a crucificação, mas principalmente Jesus é lembrado pelo verdadeiro código ético-moral que nos deixou. E ele nasceu como cada um de nós, do ventre da sua mãe, Maria de Nazaré, esse espírito de luz que nós tanto amamos e respeitamos. Mas existe nessa história toda uma terceira pessoa, uma figura que normalmente só é lembrada nas montagens dos presépios, nos finais de ano. Porque ali, na manjedoura, contemplando o filhinho recém-nascido, ao lado da mãe Maria, está José, o pai de Jesus. Mas dele não se sabe praticamente nada. Enquanto sua mulher e seu filho se transformaram nas grandes referências do cristianismo, ele, o terceiro pilar da família, ficou quase no esquecimento. Comparado a Maria, José parece que ocupa um papel secundário e complementar na trajetória de Jesus. Será? Nos evangelhos não existe nenhum discurso exclusivo sobre ele. Ele aparece sempre no contexto familiar, como esposo, como pai. Mas ninguém sabe exatamente quem foram os seus pais, nem com que idade noivou e casou com Maria, nem como e quando morreu. José é como uma sombra. Lucas e Mateus, os evangelistas que narram sobre a infância de Jesus, também não fazem nenhuma referência de José ao lado do filho durante toda a sua vida pública. Na verdade, a última menção a José foi quando, com 12 anos de idade, Jesus foi com os pais ao templo em Jerusalém, numa passagem bastante conhecida do Evangelho. Depois disso, a figura de José some completamente. E como ao que consta, ele não estava ao pé da cruz, como estavam Maria, outras mulheres e João, presume-se que por aquela época ele já teria desencarnado. Mas José, então, representa o trabalhador, o esposo, o pai, o homem que provê o pão, mas que também segue os seus sonhos. Porque narram os evangelistas que José era orientado por um anjo que o visitava em sonho. Ele aceitou ser guiado pelo mundo invisível. Ele aceitou sempre a orientação do mais alto. Ele seguiu sempre os seus sonhos. Sonhos que muitas vezes iam além do que ele conseguia entender. Mas José sabia que tinha um destino a cumprir. E ele era um homem simples, do interior, da pequena vila de Nazaré, na Galileia. E tinha uma profissão. Era um carpinteiro.
um carpinteiro anônimo, que ganhava o pão com o suor do seu rosto, mas um trabalhador que soube transformar aquela vida rude num ofício sagrado, porque o amor a Deus e o respeito às tradições e à lei estavam sempre à frente de tudo que ele fizesse. E isso foi fundamental na educação do seu filho. Se Jesus foi e é o exemplo maior do amor incondicional a Deus e ao próximo, em especial aos pequeninos, foi com seu pai e com sua mãe, foi com José e com Maria que ele não só aprendeu a lição, mas principalmente teve o exemplo. E naquela época, os carpinteiros eram profissionais que trabalhavam não só a madeira, mas trabalhavam a pedra e o ferro também. E normalmente eles tinham a oficina no pátio da própria casa. E Jesus, com toda certeza, foi iniciado na vida profissional na oficina do seu pai. O que faz presumir uma boa relação pai-filho, porque indica todo um processo de aprendizado, de troca de opiniões, de trabalho conjunto. Muito provavelmente, José e seu filho também trabalharam fora, em obras de grande porte, ali pelos arredores de Nazaré, como, por exemplo, na reconstrução da cidade de Séforis, que na época era uma cidade importante, era o centro administrativo da Galileia. Mas durante uma rebelião, essa cidade foi incendiada e totalmente destruída pelo povo. E os historiadores afirmam que todos os carpinteiros daquela região foram requisitados para o trabalho de reconstrução da cidade de Séforis. E essa é só uma das várias obras que estavam sendo erguidas por Herodes Antipas, que era o governante da Galileia ao tempo de Jesus. E não existe nenhum motivo para supormos que José e Jesus, seu filho, não estiveram envolvidos, trabalhando em várias delas. Além disso, para que se suprissem as necessidades da casa, todas as famílias também exerciam algum tipo de atividade ligada ao campo, cultivando frutas e legumes ou pastoreando animais. Então, quando Jesus disse, o Pai trabalha até hoje, se referindo ao Pai Celeste, essa verdade também poderia ser estendida a José. Mateus, ele define a personalidade de José afirmando que ele era um homem justo. E para nós, um homem justo, se formos procurar no dicionário, por definição é aquele que dá o valor exato às pessoas e às coisas, que age com retidão, que se pauta pelo direito e observa as leis. Mas, na compreensão judaica, segundo o teólogo e escritor Leonardo Boff, além desse sentido que nós atribuímos, justo é aquele que vive intensamente a ordem do amor a Deus, que educa pelo exemplo os mais jovens, que por sua conduta íntegra conquista a confiança dos demais e se torna uma referência coletiva. E só isso já seria mais do que suficiente para nos dar uma ideia bastante clara de quem foi o homem escolhido por Deus para ser o pai de Jesus. José, um homem silencioso, sim, mas pleno de vida interior. Porque é no silêncio, e só no silêncio, que nós conseguimos nos voltar para dentro de nós mesmos e nos colocarmos em contato com esse verdadeiro universo de vida, de emoções, de sonhos que existe no nosso interior. Quando nos interiorizamos, nos colocamos mais acessíveis aos benfeitores espirituais. E se orar é falar com Deus, é só no silêncio da alma
que nós ouvimos a resposta. E José foi um artesão, ele não foi um rabino. Nele contavam muito mais as mãos do que a boca, mais o trabalho do que as palavras. Como homem justo, ele irradiava ao seu redor muito mais pelo exemplo do que pelo verbo. E foi exercendo fielmente, silenciosamente o seu papel, que ele criou todas as condições para que a história acontecesse exatamente como aconteceu. Ele estava ali, presente, na hora do parto, no nascimento do seu filho, prestando toda a sua assistência. Enfrentou o risco do massacre do seu bebê e por isso fugiu com a família para o exílio no Egito, assumindo todos os perigos de uma fuga desse porte. Uma fuga problemática, cheia de preocupações. Havia os cuidados com o filho pequeno e com Maria. Eles poderiam adoecer durante a viagem, precisariam comer e beber, ter lugares seguros garantidos para cada pernoite. E todas essas responsabilidades, todas essas obrigações de pai, José assumiu com coragem, com determinação. Embora não se saiba, não existem relatos de como foi a vida de José, Maria e Jesus, lá no Egito, nós sabemos que as pessoas que vêm de fora passam sempre pelas mesmas necessidades, pelas mesmas dificuldades, onde morar, em que trabalhar, quando poder regressar. E foi a ele, foi a José que coube dar segurança à família, prover todo o necessário e decidir o momento da volta. Ele fez tudo. Tudo o que faziam e fazem ainda os pais participantes e engajados mesmo, de verdade, na sua missão familiar. Até porque, ao que consta, José, Maria e Jesus formavam uma autêntica família, uma família tradicional da época. Ordeira, trabalhadora, que, como todas as outras, passou por medos, preocupações, mas também passou por várias situações de alegria e de realização, porque tudo isso faz parte da condição humana. E justamente por ser absolutamente comum, a família de José seguiu estritamente a tradição. Relata Lucas, no seu Evangelho, que aos 8 dias de nascimento Jesus foi circuncidado e ganhou um nome, imposto por José, Yahshua, Jesus em hebraico. E se Maria, ao dar à luz Jesus, concebeu o ser biológico, foi José, ao lhe impor um nome que o concebeu como um ser social. Pela tradição, através da imposição do nome, ele fez com que Jesus passasse oficialmente a fazer parte do povo de Deus e a ter todos os direitos e todos os deveres de um autêntico israelita. Fez com que o filho tivesse raízes numa tradição, numa linhagem, a davídica, e numa profissão socialmente aceita. E esse nome, Yahshua, que significa Deus redime, Deus salva, esse já era um nome bastante comum na história de Israel. Mas a ninguém nunca ele coube tão bem quanto aquele menino, filho de Maria e de José. 40 dias depois do nascimento, conforme mandava a lei, os pais levaram Jesus ao templo para ser consagrado a Deus. A família também participava da celebração da Páscoa, todos os anos, percorrendo em caravanas, junto com as outras, os 140 quilômetros que separam Nazaré de Jerusalém. Como os evangelhos não dão nenhuma pista
sobre a idade de José quando Jesus nasceu, e nem afirmam que quando casou com Maria ele era velho e viúvo. Essas questões estão nos apócrifos que surgiram muito tempo depois. E como pela tradição judaica, um homem costumava casar de verdade, coabitar com a mulher por volta dos 18 anos, se nos deixarmos guiar pela tradição, José teria aproximadamente essa idade quando passou a viver com Maria. Então nada, absolutamente nada, nos impede de imaginarmos José como um pai jovem, tomando o bebê Jesus carinhosamente nos braços, o embalando para que adormecesse, ou enchendo o filho de beijos, e mais tarde, com o menino já mais crescido, caminhando com ele nos ombros, ou brincando com Jesus pelo chão. Mas o Evangelho também relata que José exerceu a autoridade paterna e impôs limites ao filho, coisa que apareceu justamente no caso da perda de Jesus no templo. Quando não encontraram o menino na caravana, pai e mãe voltaram aflitos a Jerusalém e repreenderam o filho. E o texto é claro ao dizer que Jesus lhes era submisso. E isso não surpreende de forma alguma, porque mesmo sabendo pouco, tão pouco, sobre José, não é difícil imaginar a força, o vigor, mas também a doçura e o amor desse pai em relação a Jesus, seu filho. A psicologia, inclusive, ensina que a imagem que nós fazemos de Deus tem raízes na imagem que nós temos dos nossos pais. Então, se Jesus demonstrou tanto amor e intimidade com o Deus Pai, é porque ele viveu essa experiência com o pai José. Mas nós não precisamos de nenhum tipo de formação especial para sabermos da importância decisiva das figuras materna e paterna na formação de um ser humano. E, nesse caso, dos papéis especialíssimos de Maria e de José na formação de Jesus. A preocupação materna, a identificação da mãe com o bebê faz com que ela passe ao filho os sentimentos importantíssimos de aconchego, de acolhimento, de afeto. Mas é o pai que, exercendo plenamente o seu papel, faz o filho entender que a vida não é só aconchego, mas também trabalho, que existe sim a bondade, mas também os conflitos, que embora a meta seja sempre o sucesso, o fracasso também pode acontecer, até como forma de aprendizado para que mais tarde venha o êxito. Faz parte da vida. E o menino Jesus teve que se confrontar com todas essas diferenças para que pudesse crescer normalmente. E que ele passou por todas elas de forma muito bem-sucedida, nos mostra a sua vida, como é narrada pelos evangelistas. Ele é alguém que integrou perfeitamente o masculino e o feminino. Nele sempre existiu vigor e coragem para afirmar a sua proposta, mas ao mesmo tempo ternura e amor com todas as pessoas que encontrava. Como todo pai hebreu tinha sob a sua responsabilidade a educação dos filhos para a oração, foi por seu pai que desde muito pequeno Jesus foi orientado nas primeiras preces. E era José quem acompanhava Jesus à sinagoga a cada sábado e ao templo de Jerusalém a cada ano. Foi com ele, foi com seu pai que Jesus aprendeu esse ritmo de oração tão simples, mas ao mesmo tempo tão solene, tão elevado, que ecoa no Pai Nosso. E em meio a esse cotidiano repleto de
trabalho, orações, leis, tradições. Dia a dia, Jesus se tornava um adulto. Observando os lírios do campo, que o Pai do céu reveste de glória, as folhas das árvores que não caem sem que o Pai o queira, as aves do céu que não colhem nem guardam em celeiros, Jesus amealhava conhecimentos e ensinamentos que apareceriam mais tarde nas suas parábolas. Mas o amor e o respeito ao Criador e a toda a criação que ele vivenciava diariamente no exemplo de José, seu pai, esses se eternizariam para todos os povos, refletidos no seu Evangelho. E ao mesmo tempo em que José era para Jesus a própria encarnação da vontade de Deus, aquele filho se tornava mestre e exemplo para José em tudo, todos os dias. Muitos livros foram escritos e muitas teses levantadas sobre o que teria acontecido na vida de Jesus dos 12 aos 30 anos. E ao que consta, nada de excepcional aconteceu ao filho de José até o início da sua vida pública. São 18 anos que o Evangelho de Lucas resume numa frase. Ele foi crescendo em sabedoria, estatura e graça perante Deus e os homens. E ele, Jesus, o nosso mestre, teve em José o seu exemplo. A firmeza com que enfrentou a sua tarefa até a cruz. A mansidão e a humildade em meio ao ódio e ao orgulho dos homens. O silêncio e o respeito que sempre envolviam a sua oração. Tudo em Jesus tinha algo de José. Em tudo ele mostrava que era filho de José. Se Maria foi a mulher escolhida por Deus para a concretização dos seus planos, o mesmo se pode dizer de José, que foi o modelo vivo, no qual o Pai do céu quis que se espelhasse aquele que seria para sempre o nosso modelo e guia. E Jesus o tratava pelo mesmo nome carinhoso que usava para chamar seu Pai do céu, Abá, um termo hebraico que tem a mesma conotação íntima, carinhosa, que existe no nosso papai, paizinho, meu pai. Temos um amor natural por Maria, a mãe. E tão importante quanto o papel exercido por ela junto a Jesus, foi aquele exercido por José, o pai. E Jesus amou a ambos profundamente. E uma das maiores demonstrações da figura paterna consolidada por José em seu filho Jesus, nós encontramos na parábola do filho pródigo, uma das mais conhecidas do Evangelho. Nos mantendo estritamente na parte literal, essa parábola nos fala de um pai que, a pedido do filho mais novo, repartiu a herança, entregando a cada um dos seus 2 filhos a parte que lhe cabia. O mais novo tomou do que era seu e partiu. Gastou todos os seus recursos, desfrutando de tudo que o dinheiro pôde lhe proporcionar, até ficar na mais completa miséria. Foi nessa hora de dificuldade e de dor que o filho lembrou do pai. Se arrependeu e resolveu voltar e se redimir, se tornando mais um dos seus servos. Mas o que ele não sabia é que esse pai da parábola era o pai idealizado por Jesus, o filho de José.
E a parábola diz que quando o filho voltava, o pai avistou-o de longe. E a gente fica imaginando que ele aguardou a volta daquele filho dia após dia, na confiança inabalável de que aquele momento aconteceria. Mas sem poder precisar quando, e sem perder a esperança, passava horas em silêncio, trabalhando e olhando o horizonte, imaginando o momento em que avistaria a figura do filho amado retornando aos seus braços. E ao avistar o filho, o pai foi movido de compaixão. E a maioria de nós confunde compaixão com pena, mas uma coisa é bem diferente da outra. Sentir pena de alguém, que é o que nós mais fazemos, significa que, na verdade, nós estamos nos sentindo numa condição de superioridade, de privilégio, por não estarmos passando pelo mesmo sofrimento que a pessoa vive naquele momento. E, nesse caso, nós normalmente nos permitimos algum tipo de julgamento. Mas o pai foi movido de compaixão. E ter compaixão é colocar-se incondicionalmente ao lado do outro, compartilhando da sua dor, sem nenhuma outra intenção que não seja de levar algum alívio, algum alento àquela criatura. Ter compaixão é doar de si, da própria energia, para que o outro ser consiga superar a sua dificuldade. E a parábola prossegue, dizendo que o pai, então, correu-lhe ao encontro, lançou-se-lhe ao pescoço e beijou-o. É o amor incondicional, a entrega. Não havia naquele pai nenhum sinal de mágoa, nenhuma censura, nenhuma cobrança, nenhuma curiosidade, nada. Só amor, sem defesas, sem amarras. E esse pai, o pai que Jesus trazia dentro de si e projetou na parábola, na sua espera, na sua saudade, na sua certeza, trabalhou, preparou a volta do filho. A parábola diz que o filho, ao ir embora, juntou tudo e partiu para uma terra longínqua. Mas diz também que quando ele voltou, o pai ordenou aos servos: depressa, trazei a melhor túnica e vestilho. O filho tinha levado tudo, mas havia mais de uma túnica à sua espera. Muito tempo havia passado. E com toda certeza, toda vez que aquele pai via um tecido novo, diferente, mandava fazer uma túnica para vestir o seu filho caçula, que um dia iria voltar, que lhe trouxessem a melhor. Disse ainda ao pai: ponde-lhe o anel no dedo. Havia um anel guardado para presentear o filho. E como o pai saberia a medida para mandar fazer aquele anel? Talvez porque nunca tenham sido somente pai e filho, mas grandes amigos. Quantas vezes, em momentos de alegria e descontração, o filho não deve ter tirado o anel do dedo do pai e colocado no seu próprio, de forma que o pai saberia a medida bem aproximada. E o pai não esqueceu de nada, mandou que lhe colocassem sandálias nos pés. E dá até para imaginar a alegria desse pai, quando recebeu a notícia de que o calçado que ele havia mandado fazer já estava pronto, porque o pai temia que o seu filho chegasse e ele não tivesse os chinelos para lhe oferecer. O pai mandou vir o bezerro cevado. Bezerro cevado é um bezerro criado em pouco espaço, para que os músculos não desenvolvam e a carne fique mais macia. É uma criação que exige cuidados especiais e que se dedica a ocasiões também especiais, como aquela que ele sabia que aconteceria.
O filho foi embora e levou tudo que lhe pertencia, mas o pai sabia que ele voltaria e que voltaria sem nada. Por isso se preocupou com cada detalhe. Só conceberia esse pai aquele que foi concebido por ele. Talvez o pai de cada um de nós não tenha sido tão detalhista, tão perfeito, se usarmos critérios nossos para o julgamento. Mas não tenhamos nenhuma dúvida de que ele foi exatamente aquele que nós precisávamos, já que não existe injustiça, muito menos o acaso, principalmente em se tratando de reencarnação, porque a doutrina espírita, inclusive, nos ensina que existem equipes espirituais especializadas nesse tipo de planejamento, tamanha a sua importância. Então, seja ou tenha sido ele trabalhador ou nem tanto, virtuoso ou portador de vícios, carinhoso e próximo ou frio e distante, talvez até violento, ou mesmo desertor, aquele que não assumiu a paternidade, seja como for, alguma lição esse pai nos deixou. E se a pedagogia que a vida usou conosco foi dolorosa, talvez fosse a única maneira de nos fazer aprender. Se pensarmos bem, é um tanto difícil a trajetória do pai. Na infância, ele é o nosso herói. Ele sabe tudo, ele pode tudo, e quando estamos junto dele, nada de ruim pode nos acontecer. Na adolescência, ele já nos parece um tanto antiquado. Seus assuntos quase não nos interessam, e só quando estamos longe dele é que realmente podemos ser nós mesmos. E é só depois dessas duas fases, segundo a psicologia, naturais e até necessárias, é só depois desses dois estágios que nós nos damos conta de que ele é e sempre foi simplesmente um ser em evolução igualzinho a nós, com medos e conflitos, errando e acertando. Entendemos que ele nunca foi o herói, e muito menos o vilão da história, da nossa história. Mas ele foi só o melhor que podia ser. Cada um desses pais deu de si a nós, os seus filhos, daquilo que trazia em si, que dispunha no momento. Cada um só pode dar o que traz dentro de si. Mas hoje nós sabemos que a dor vem a seu tempo, que ela é sempre inevitável quando aquilo que nós temos para dar causa sofrimento a quem recebe. Mas, por maiores que sejam as nossas dificuldades, os obstáculos do nosso caminho, por mais difíceis que sejam os nossos relacionamentos, que nunca nos escape da boca a frase: eu não pedi para nascer. Porque é verdade, nós não pedimos mesmo. Nós imploramos para renascer, suplicamos por uma nova oportunidade. E apesar do manto do esquecimento, foi ele, que não sabemos sob quais circunstâncias, mas foi ele que, atendendo a nossa súplica, disse: eu te aceito e te espero. Vem. E na noite de hoje, José de Nazaré vem nos resgatar a figura paterna. Porque quando o pai não cumpre o seu papel, os filhos se tornam adultos
inseguros, com dificuldade para enfrentar os desafios da vida, para aceitar autoridade, respeitar limites. Parece que alguma coisa se quebra dentro deles. E os efeitos disso podem ser muito graves. Às vezes são dramáticos. Mas José aceitou Jesus, cumpriu o seu papel e, exercendo fielmente, plenamente a sua paternidade, nos deixou uma mensagem eterna e inesquecível. Porque, à medida em que analisamos essa figura quase obscura do Evangelho, à medida em que o conhecemos e o propomos a entendê-lo, a sua imagem cresce diante de nós, sobressaindo a sua figura paterna, forte, marcante, que desperta em nós um sentimento profundo de ternura e admiração e que nos envolve com a mesma intensidade silenciosa que marcou a sua trajetória. E a mensagem eterna, doce, inesquecível de José nos chega através das palavras do Cristo. José nada tem a nos ensinar, a não ser o Evangelho do seu Filho querido. Ele não tem outro exemplo a nos apresentar, a não ser Jesus. E eu então concluo com uma frase contida no Evangelho apócrifo de José, em que Jesus, se dirigindo aos discípulos, diz: quando fordes revestidos de minha força e receberdes o sopro de meu Pai, o Espírito Paráclito, e quando fordes enviados a pregar o Evangelho, pregai também a respeito do meu querido Pai José. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada pela atenção de todos.